E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bom? A gente vai continuar a aula de vocês aqui. Hoje a gente vai ver os textos, tá? Responder alguns exercícios que circundam esse texto. Vai também responder um pouquinho daquela parte gramatical, beleza? Então vamos lá. Colégio Santa Rita, projetando competências, liderança além em primeiro lugar. Essa é a aula de número 8, beleza? Aula de número 8, professor mais bonito dessa escola. E a gente tem logo o before reading, tá? O before reading é aquela discussão feita sobre o tema do texto, mas antes da gente olhar os casos, tá bem? É basicamente para saber o que vocês sabem. Eu adoro fazer isso em sala de aula, vocês sabem disso, porém, como não está tendo essa interação, eu vou pedir que vocês venham a refletir sobre, tá? Eu vou dar a minha posição, eu vou falar o que eu acho, o que eu não acho, e vocês refletam sobre. Quem sabe futuramente a gente pode estar dando uma conversada em cima desses temas, tá bem? Seja, sei lá, quando essa situação se normalizar, ou enfim, futuramente a gente vai estar dando uma falada sobre isso, uma conversada sobre isso caso vocês queiram, beleza? Mas, de antemão, vou comentar minha visão disso tudo e vocês vêm com a reflexão em casa, tá bem? Inclusive, podem me perguntar, podem comentar comigo caso vocês queiram também, certo? Have you ever experienced a situation of prejudice? Vocês já presenciaram, vocês já viram alguma situação de preconceito? Cara, eu já vi e foi uma coisa extremamente desconfortável, sabe? Foi uma situação muito ruim. Eu já presenciei, inclusive teve até um bate-boca e tudo mais nesse dia, existe um, um restaurante aqui em Pix, vamos botar assim, uma lanchonete, tá? Que ela fica aberta de madrugada. Normalmente é o lugar que você acha comida na madrugada em Pix. Comida boa, barata, independente do horário. 4 da manhã tu vai lá, às vezes tá aberto. Que é ali perto da rodoviária. E uma noite qualquer eu tava lanchando com os amigos e a gente viu, tem um garçom lá que pede um pouco. Mas eu escolhi um rapazinho branco que foi atendido por ele e fez alguma piada racista com ele, sabe? Totalmente infame, eu não vou nem reproduzir, porque enfim. E acabou que acabou que ele se ofendeu, só que ele não falou nada. E aí eu levantei, tomei a frente, teve outros colegas meus que estavam comigo também que se chatearam com isso. E aí ele mesmo que trabalha lá pediu, não, deixa pra lá e tudo mais. Porque provavelmente precisa do emprego, não quer gerar um problema no trabalho, sabe? Mas super desconfortável a situação, uma coisa super chata mesmo de você estar vendo, porque, nossa, minha gente, em 2020 a galera ainda batendo nessa de preconceito com cor, preconceito com, sabe, negócio super atrasado. Mas enfim, já infelizmente presenciei situações assim, de preconceito. Questão de número 2. Isso é só um exemplo bem, sabe, é uma anedota aqui. É uma coisa bem particular, porque provavelmente eu já vi vários outros exemplos, só que eu já ou, ou não me recordo, ou minha mente tentou excluir isso, porque enfim, é algo muito revoltante. Número 2. Do you think prejudice is learned or innate? Tu acha que o preconceito ele é aprendido ou é inato? Isso aqui, se a gente for debater de fato, vai entrar numa coisa tão profunda, porque tem vários e vários autores que defendem que a gente nasce na ideia que o próprio filósofo fala que a gente é uma folha em branco e a gente é preenchido com o que está ao redor da gente. Outros falam que é inato, que tem uma questão genética que influencia, que, enfim, características não são passadas de fato, mas alguma coisinha ali tu herda de teus genes. Ou alguns vão defender que o próprio ser humano já tem esse instinto maldoso dele mesmo, que vem isso é do ser humano, tá? Então, é um tema bem minucioso que não se tem uma resposta correta para isso. Eu acho que
É uma coisa que tem uma pontinha ali inata no ser humano, mas que é despertado dependendo do que. Assim como ele também tem uma pontinha para ser uma pessoa boa, tá? Então, assim, eu acho realmente que de fato existe as duas possibilidades ali no ser humano, é inato dele, tanto ser bom quanto ser ruim, mas o que ele aprende, o que circunda ele, a maneira que é mostrado o mundo para ele, é que de fato influencia ele ser ou não preconceituoso. Então, eu creio sim que seja uma coisa aprendida, tá? Is one type of prejudice worse than the others? Existe algum tipo de preconceito que é pior que os outros? A resposta correta é não, né? Mas, sei lá, talvez existam tipos de preconceito que te gerem maior revoltas que outras, tá? Isso é aceitável porque a gente às vezes se identifica mais com uma coisa, menos com outra, e não estou fazendo juízo de valor, nem dizendo que uma é mais importante que a outra, estou dizendo que às vezes isso acaba te gerando uma maior revolta. Eu, particularmente, sou uma pessoa que me revolto muito, 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 muito mesmo com violência contra a mulher. Muito, muito. Tipo, você não tem noção. Eu tenho trauma porque eu pratico arte marcial. E vai soar extremamente sexista esse comentário meu. É uma coisa bem machista até. Eu não luto mais com mulheres. Porque. E não é dizendo que mulheres não têm capacidade de lutar comigo, tá? Muito pelo contrário. Tem muita mulher que se me pegar me dá uma porrada sem fim. Mas é porque eu tive a experiência de lutar com uma. Que é até professora, ela hoje é faixa preta, colega minha. E na época, quando a gente treinava junto, a gente era faixa roxa, não lembro, faixa azul. A gente tava galganhando ali as faixas, né? Estávamos subindo. E a gente treinava muito junto, muito mesmo. Ela é muito fera, essa menina. E em uma das lutas que eu tive com ela, por um erro dela, inclusive, não foi nem nada culpa minha, mas eu dei um chute na mão dela e deslocou três dedos dela. Três dedos saíram do lugar porque ela não estava de punho cerrado, ela estava com a mão um pouco aberta e isso aumentou o impacto do chute, fazendo com que três dedos saíssem do lugar. Cara, isso, eu tenho uma memória tão triste disso, assim, dela chorar, de eu ver que eu tinha feito algo e aí me veio aquela sensação de que, nossa, mulher é um tanto sensível, por que é que eu fiz um negócio desse? Ainda que fosse uma luta que era com toda a proteção, capacete, tudo mais, mas me veio aquele sentimento de culpa e eu me senti muito mal em ver uma mulher fragilizada ali e que tinha sido direta ou indiretamente culpa minha, sabe? E isso me trouxe sei lá, uma sensação muito ruim. E não foi nada, como é que eu posso dizer? Não foi nada que ocorreu de maneira preconceituosa, nem nada do tipo. Foi algo que só aconteceu e já bugou minha cabeça. Imagina quando eu vejo uma pessoa batendo na mulher ou alterando a voz para cima de uma mulher só pelo fato dela ser mais frágil. Isso, cara, isso me revolta de um nível que vocês não têm noção. Isso me revolta muito mesmo. Ver aqueles caras machãozão, que, nossa, enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas não, novamente volto a dizer, não é que esse tipo de preconceito é pior que os outros, é tão ruim quanto, tá? É tão ruim quanto. Isso me gera uma maior revolta. É o nível de revolta que eu sinto também quando eu vejo maltrato com animais, por exemplo, tá? E principalmente se for um cachorro. Aí, nossa, enfim. Não, é o tipo de assunto que eu não gosto de entrar, não, porque começa a surgir aqueles pensamentos, aquelas lembranças e sei lá. O mundo é cheio dessas injustiças. A gente, querendo ou não, a gente tem que entender que o mundo é cheio dessas injustiças. E são coisas que, se a gente ficar só pensando nisso, a gente fica até triste, cara, porque tem N situações. Eu aposto que vocês têm N situações para comentar, tá? E seria muito bom ter esse diálogo em sala de aula com vocês, mas vamos seguindo aqui. Tá pedindo para vocês marcarem as cognatas, as transparent words, na lista abaixo, tá? Prejudice não é prejuízo, é preconceito. Belief é crença. Make-up vai depender da frase. Actually é na verdade.
Então isso tudo aí é falso cognato, para cima. Stereotypes, estereótipos. Discrimination, discriminação. Disabilities, deficiência. Town, é centro da cidade ou cidade, certo? Não sei por que botaram monkey ali. Monkey parece com alguma palavra que é diferente, eu não me recordo de nenhuma, não. Tem former. Former é antigo, tá? É algo antigo. Tem mistaken. Mistaken é algo que foi errado. Homophobic, correto, é a mesma coisa. Innate, também é inato. Skin, não sei com o que é que parece também para eles julgarem cognato, mas skin é pele. E noteside, não é notícia nem noticiado, é notou, tá? Notado, algo que foi você prestou atenção, que você reparou. Tranquilo? Aí tem identificar o objetivo principal do texto. De um texto é uma habilidade fundamental para o processo de leitura. Saber por que e para quem o texto foi escrito pode ajudar a sua compreensão. Vocês vão ver muito isso no terceiro ano, tá, gente? Quando a gente for trabalhar tipos de texto, que cada texto tem um objetivo, às vezes de fazer uma crítica, às vezes de trazer um pouco de comédia, às vezes trazer uma crítica dentro da comédia, às vezes de informar com fatos, às vezes de supor, às vezes de refletir sobre, tá? Então, cada texto tu precisa identificar a ideia dele, de como ele quer ser visto, tá? E para quem é aquele texto, por que é que ele foi feito daquele jeito. Então são habilidades que a gente vai estar desenvolvendo até lá, beleza? Terceira, look at the 5 texts on the next page, then check the correct alternative, tá? Altogether, the texts are mostly, todos os textos são informações de casos, tá? Do que a gente chama de anedota, casos particulares ali de preconceito. Eles são informativos, tá? Qual tipo de texto apresenta a definição da palavra? Lá no texto A a gente vai ter a definição. Que tipo de texto é baseado no estudo acadêmico? Vai ser o texto de letra E, certo? A gente vai já dar uma olhada em todos esses textos aí. E, inclusive agora. Aí tem o texto A. O texto A fala de preconceito. Prejudice refers to the belief that one group of people is in some way inferior to another. The word prejudice comes from the Latin pre in advance and judice judgment. So it means to judge before. When we prejudge someone, we make up our minds about who they are before we actually get to know them. Prejudice often originates from stereotypes and leads to different kinds of discrimination based on characteristics like gender, race, age, sexual orientation, social class and disabilities, tá? Então, preconceito se refere à crença de que um grupo de pessoas de alguma maneira é inferior a outro. A palavra preconceito vem do latim de pré, em avanço previamente, vamos dizer assim, e judais, julgamento. Então isso significa julgar antes. Quando nós pré-julgamos alguém, tá? Fazemos um julgamento prévio de alguém, nós formamos nossas mentes sobre o que elas são antes de nós, de fato, conhecermos elas. Preconceito frequentemente se origina de estereótipos e leva a gente a diferentes tipos de discriminação baseados em características como gênero, raça, idade, orientação sexual, classe social e ai meu Deus, estou esquecendo essa palavra em português. Deficiência, tá? Aí tem o texto B. O texto B é citando um caso do goleiro Aranha, há um tempão, que falava assim: When they called me a stinking black and black trash, I put up with it, but when they started making monkey eyes, it was too much. Quando eles me chamaram de negro fedido e de negro lixo, eu nem me importei, eu ignorei isso aí. Eu pude lidar. Mas quando eles começaram a fazer barulho de macaco, isso foi demais para mim. Então foi um caso que ocorreu há anos atrás, acho que, sei lá, 2013, provavelmente. Que o goleiro Aranha no estádio
a galera começou a praticar racismo com ele, a torcida, a xingar ele e tudo mais. E infelizmente teve essa cena triste que foi a galera imitando o som de macaco e tal. Sabe, uma história super pesada na real. E infelizmente ocorreu isso aí, tá? Aí é o relato dele, uma anedota aí. Texto C é da Malala. Malala é o nome da minha gata, inclusive. É, Só queria jogar essa informação aleatória. Tem 4 gatos: Arya Stark, Sansa Stark, Malala e Fagner. Fagner e Malala foram meus amigos que nomearam. Taliban militants attacked Malala Yousafzai, a 14-year-old campaigner for education for girls in Migora, a town in Pakistan. She was just the girl who wanted to go to school. The former editor of the Urus website of the BBC World Service said. Beleza. Aí tá falando que militantes do Talibã atacaram Malala, uma garota de 14 anos que fazia campanha para a educação para garotas em Migora, na cidade do Paquistão. Ela era apenas uma garota que queria ir para a escola. Falou o antigo editor do Urdu website da BBC World Service. Foi ele quem disse isso aí, né? O editor lá. Beleza. Então, a história da Malala também é muito, muito bonita, tá, gente? Deem uma olhadinha. É muito bom vocês entenderem esses contextos, tá? Isso ajuda vocês, não só na minha matéria, mas também redação, enfim. Vocês vão ter todo um repertório aí para poder trabalhar. Pesquisem sobre ela. Desculpa. Texto de letra D fala sobre um caso que aconteceu em São Paulo, se eu não me engano, há anos atrás, que era um filho que estava andando de mão dada com o pai, e eles foram atacados por um grupo homofóbico porque o grupo achou que eles eram um casal. Então, father and son mistaken for gay couple attacked by homophobic men. No caso, esse mistaken tá de confundido, beleza? Pai e filho confundido por um casal, confundido como um casal gay, foram atacados por homens homofóbicos, beleza? É, a gente viu que. A gente viu, não, essa história aí, ela, se eu não me engano, foi até a que a galera usou lâmpadas. Não sei se vocês lembram, acho que a sala de vocês tem essas lâmpadas, aquelas lâmpadas fluorescentes bem longas. Se eu não me engano, foi nesse caso aqui que esse pessoal usou esse tipo de lâmpada para bater neles, mas pode ser que eu esteja com a memória confundida, tá, gente? Mas se eu não me engano, foi nesse caso que houve isso. No tempo foi, sabe, uma coisa bem triste de se ver, bem triste mesmo. Mas enfim. É... Nossa, eu não consigo nem fazer comentários sobre isso, tá, gente? Quando tu tá com outra pessoa, sabe? Tipo, duas pessoas que estão seguindo a vida delas lá por lá, tá te incomodando, existe algum problema contigo. Mas não vou entrar nesse mérito, tá bem? O último aí, a última partezinha, falando o seguinte: prejudice innate or learned? É uma coisa inata ou aprendida? Que foi o que a gente começou fazendo a reflexão no começo dessa aula. According to Robson and Bauman, difference in skin color are first noticed when children are about 2 and 3 years old, even though they do not attach meaning to this difference. Young children often play together and make friends, regardless of cultural, racial, and social backgrounds. Unfortunately, prejudice is learned, and by the time they are in the fourth or fifth grade, these same children often separate in traditional racial cultural groups. Beleza. De acordo com Robson e Bauman, diferenças na cor da pele são notadas primeiramente quando as crianças têm por volta de 2 ou 3 anos de idade. Mesmo assim, elas não associam significado a essas diferenças. Crianças pequenas frequentemente brincam juntas, fazem amigos, independente de cultura, raça e
no caso assim, de aspectos culturais, sociais e raciais. Infelizmente, preconceito é aprendido e com o tempo, quando elas estão no quarto ou quinto ano, estas mesmas crianças frequentemente se separam com base para grupos que vão ter questões tradicionais, raciais ou culturais, certo? Então, o texto afirma que é aprendido. Vai mais ou menos no conceito que eu falei. De acordo com o texto A, um ato de preconceito o texto A, ele falou que vem de estereótipos, diferentes tipos de discriminação, baseado em características como gênero, raça, idade, orientação sexual, classe social e, esqueci de novo a palavra em português, deficiência, certo? Então, a possible result of stereotypes. Ele trabalha a ideia de estereótipos, letra C. Texto B, C e D mencionam discriminação contra que tipos de grupos? O da letra B, o do goleiro aranha, é Black People, né? Pessoas negras. Woman é o da Malala, né? O texto da Malala contra mulheres, porque as mulheres não têm acesso à educação lá no país dela e ela luta por essa causa. E o do pai que é confundido, o pai e filho que é confundido, que a galera achava que eles eram um casal, era contra os homossexuais, é isso? Número 3, baseado no texto D, é possível afirmar que o texto D é o texto do preconceito, com o pai e filho foram confundidos aí, né, com um casal de gays. Aí, homophobic men are homosexual. O texto não afirma isso, mas tenho minhas teorias, tá? Aí tá falando que pessoas homofóbicas são homossexuais. Existem estudos que não afirmam, mas apontam que quem muito critica aquele tipo de coisa, tá? E agora eu não me lembro quem é que estuda isso para falar com maior precisão para vocês, mas pesquisem, tá, gente? Quando você muito aponta algo, muitas vezes tu tem aquele algo escondido, tá? Então, o texto não está afirmando aquilo, não entendeu isso. Mas estou falando que existem estudos sobre. Letra B. Alguns homens acreditam que o pai e o filho eram sexuais. É o que o texto afirmou, né? Que confundiram eles com um casal de homossexuais. Letra C. Alguns homens acreditam que o pai e o filho eram homofóbicos. Não foi isso, tá? Letra D. O pai e o filho são homossexuais. Eles também não são, eles foram confundidos. E letra E. O pai e o filho foram atacados por homens homossexuais. De novo, volta a letra A, né? Pode ser que sim, mas enfim, deixa isso para lá. Quarta questão. What is the best definition of the expression regardless of? Tá? No texto na linha 5. Vamos dar uma olhada lá no texto Cadê o texto esse? Linha 5. Together and make friends, regardless of culture, é independente, né? Cadê aqui? Without the influence of. Sem a influência de. Independente. Beleza? Independentemente. Right, true or false, tá? Bota o T ou F aí para true ou false, de acordo com o texto Primeiro aí, crianças que notam that notice racial difference the most are below the age of 3. As crianças que notam diferença racial normalmente têm menos de 3 anos, tá? Mentira, né? Ele falou que é a partir dos 3 anos, se eu não me engano. Então, tá falso. Número 2. Diferenças raciais, different racial, no caso, different racial características raciais diferentes não previnem from being friends. Não impede as crianças de 3 anos de serem amigas, né? Tá certo isso aí. Eles até percebem com os 3 anos que existem diferenças, mas isso não impede deles brincarem juntos e afins. Número 3. Robson and Bauman believe prejudice is innate. Eles acreditam que o preconceito é inato. Não, eles falam que é aprendido. Eles citam isso, eles afirmam isso. O preconceito é aprendido, que até tantos anos as crianças não veem essa diferença.
Número 4. Crianças no quinto ano frequentemente get together, ficam juntos em grupos similares, étnicos similares, tá? Isso é verdade. Eles, no quinto ano, a partir do quinto ano, já tem essa segregação e as crianças passam a frequentar grupos étnicos mais próximos, tá? Eles já não se misturam tanto, eles não... E esse termo que eu acabei de usar é até horrível, né? Eles não ficam juntos mais de maneira como faziam quando crianças, tá? Eles acabam se separando por questão de etnia. Logo, é aprendido. Vocabulário de expansão. Leia a caixinha e escreva novas palavras, tá? A caixinha que tem aí, eu não coloquei ela, mas tem na primeira questão uma caixinha que é a terminação ION, tá? Para tu acrescentar a ion, tá? Então, por exemplo, act, que é agir, action, que é ação, beleza? Create, criar, creation, criação. Attract, atrair, attraction, atração. Operate, operar, operation, operação. Beleza? Separate, separar, separation, separação. Irritate, que é de irritar, irritation é alguma irritação. Protect, proteger, protection, proteção. Invent, inventar, invention, invenção. Desculpa, vamos lá. Leia a informação na caixinha, então escreva o significado de just em cada uma das frases abaixo. Wait just a moment, please. Aí tem fair, que é de ser justo, only, que é de dizer que é apenas aquilo, e simple, de dizer que é simplesmente desse jeito, tá? Então, wait just a moment, please, tá no lugar de only, né? Espere apenas um pouquinho, espere só um pouquinho. Número 2. You didn't pay a just price for this book. Você não pagou um preço justo por esse livro, então é fair. Número 3. It's just impossible to finish this task on time. É simplesmente impossível terminar essa tarefa a tempo. Número 4. He's not angry, he's just tired. Ele não está com raiva, ele não está bravo, ele está apenas cansado. Número 5. Pode ser simplesmente, pode ser apenas, tá? Número 5. The coach is a just person. O treinador é uma pessoa justa. I have just enough money to buy a car. Eu tenho apenas o dinheiro para comprar o carro. Eu acho que também poderia ser simplesmente, tá? Eu tenho simplesmente dinheiro suficiente para comprar o carro. Mas apenas encaixa melhor. Número 3. Read the information in the box, then match the correct meaning of like to the sentence below. Vocês têm que like pode ser gostar ou pode ser como se fosse, na ideia de comparativo. Primeiro é verbo, segundo é comparativo. She's a nurse, but she sings like a professional singer. Então tá comparando. Ela canta como uma cantora profissional. Ela é enfermeira, mas ela canta como uma cantora profissional. Então letra B, como se fosse. Número 2. He liked está sendo verbo. His girlfriend a lot. Everyone could see that. Ele gostava muito da namorada dele. Todo mundo podia ver isso. Então, like it, gostar, nesse caso aí. Número 3, de novo, está como verbo. Ó. Did you like the new episode of the series? Você gostou do novo episódio da série? Então, letra A também, porque lá no sentido de gostar. Número 4, está como comparativo. I cried like a child. Eu chorei como se fosse uma criança assistindo ao filme ontem, letra B. Como se fosse. Quinta, letra B de novo, que é um comparativo. They acted like they didn't believe anything we were saying. Eles agiram como se eles não acreditassem em nada do que a gente estivesse dizendo. Número 4. Complete as frases com as palavras da caixa. Make up, not side, background and unfortunately. Unfortunately, he didn't have time to explain the situation before he left. Infelizmente, ele não tinha tempo de explicar a situação antes de sair. Número 2. He noticed something was wrong when he saw the look on their faces. Ele percebeu que algo estava errado quando ele olhou e viu os olhares nos rostos deles. Número 3. The class had students from different social and cultural backgrounds. A
aula tinha estudantes de diferentes... como é que eu posso dizer background? Backgrounds é... Ah, Jesus. Diferentes aspectos de diferentes raízes culturais e sociais, vamos colocar assim, tá? You have to make up your mind and choose one of the options. Você tem que fazer sua mente, vamos botar assim, moldar sua mente e escolher uma das opções. E nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá, galera? Muito bom o texto para ser debatido. Espero que vocês reflitam em casa sobre tudo isso. Caso tenha ficado dúvida nas questões, pode falar comigo, beleza? E até a próxima aula.